Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 13 de junho de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta terça-feira vamos dar sequência à nossa maratona de leitura bíblica. Hoje nós vamos de Neemias 9 e 10. Normalmente a gente fala de 3 capítulos por dia. Só que aqui em Neemias eu resolvi fazer um pouco diferente, porque nós temos capítulos tratando de assuntos distintos. Então, ontem, por exemplo, nós tratamos de um assunto e hoje o assunto é um pouco diferente. Ontem nós tratamos do assunto relacionado à lei de Deus, a leitura e a aplicação da lei de Deus, e hoje nós vamos falar sobre o arrependimento, que é resultado desta leitura, desta meditação na lei de Deus. Deixa eu ler já o texto aqui, que vai dar norte aí para a nossa conversa nesta manhã. O texto é Neemias capítulo 9, versículo 1 e 2. Neemias capítulo 9, 1 e 2 diz assim: No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. E aí o capítulo vai seguir nessa direção, uma direção de confissão de pecados. Então o tema, tanto do capítulo 9 como do capítulo 10, é a oração de arrependimento, ou o arrependimento. A gente poderia até focar aqui na oração, porque essa oração que está registrada aqui no capítulo 9 de Neemias é linda, lindíssima, mas a gente vai falar do que o autor realmente intentou falar, que é em relação ao arrependimento. Bom, depois de ouvir a lei de Deus e de serem confrontados com seus pecados, o povo começa a agir de acordo com a vontade de Deus. Então, eles ouviram a lei de Deus lá em Neemias capítulo 8, e aí depois de ouvirem a lei de Deus, eles foram confrontados. Olha, tem algo muito errado com nós mesmos, estamos distantes da vontade de Deus. E eles precisavam então de arrependimento, eles precisavam deixar para trás aquelas práticas de pecado e regressar ao caminho do Senhor. Arrependimento, quando a gente fala de arrependimento, a gente precisa se lembrar que arrependimento ele é nuclear na vida daqueles que adoram a Deus. A vida de todos aqueles que dizem que adoram a Deus devem viver uma vida de arrependimento. Isso está em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Somos chamados o tempo inteiro para o arrependimento. Somos chamados o tempo inteiro para essa condição, que é uma condição importante para todo aquele que adora a Deus. Agora, algumas coisas sobre o arrependimento precisam ser faladas, talvez com frequência, para a gente não confundir um pouco o que é arrependimento. Primeira coisa é que o arrependimento ele não está restrito a ações de pecado. E aqui nesse caso a gente vai ver isso de maneira muito clara. O povo agiu de maneira pecaminosa, mas o pecado, e se você ler a oração, você vai perceber isso, o pecado está muito mais ligado a coisas como rebeldia, como obstinação, como idolatria, como orgulho, arrogância e assim por diante. Então, não era apenas agir de maneira pecaminosa, mas também ter atitudes pecaminosas. O que nós aprendemos, não só aqui, mas sobre o arrependimento, é que toda ação que nós fazemos, sejam elas ações simples ou até mesmo ações mais complexas, todas essas ações, e eu estou falando ações de pecado, elas têm uma raiz maligna. Então a questão não é a ação em si. Se mata a ação, mas não mata a raiz, daqui a pouco aquela ação vai estar acontecendo novamente. Por isso é necessário uma transformação de coração. Essa é a obra que a Bíblia diz do Espírito Santo. Nós recebemos a palavra com a mente, ou seja, precisamos da mente para poder receber a palavra. Essa palavra desce para o coração, transformando o coração e aí sim gerando uma nova atitude em relação àquela situação. Por isso não adianta muitas vezes
ficar falando o que você deve ou não fazer. Por quê? O que você deve ou não fazer está ligado a uma raiz. Então, falar para o marido tem que tratar bem a esposa, falar que a esposa tem que tratar bem o marido, isso é tratar as ações. Mas o que precisamos tratar são os amores, são as coisas que nós amamos. Então, o pecado, ele é o grande problema do homem, por quê? Porque ele está enraizado no coração. E aí, como manter uma vida espiritual constante? Bom, manter uma vida espiritual constante, precisamos sondar sempre o nosso coração. Muitas vezes, quando a gente fala de arrependimento, alguém pensa lá no início da vida cristã. Lá quando a pessoa começou, não, eu já arrependi dos meus pecados, acabou, não preciso mais me preocupar com isso. Mas a Bíblia, ela não ensina isso. A Bíblia diz que nós temos que estar o tempo inteiro vigilantes, perseverando. Por quê? Porque o pecado, ele é astuto em criar novas raízes. Então a gente precisa estar sempre sondando o nosso coração, sempre analisando as nossas motivações. Por quê? Porque nós podemos nos perder mesmo depois de já ter se arrependido e deixado ações de pecado. Mas aquelas ações podem voltar se nós não mantemos uma vida espiritual saudável. E o que eu faço para manter uma vida espiritual saudável? 3 coisas para uma vida espiritual saudável. Primeiro, uma vida de oração, uma vida que envolve levar em oração tudo aquilo que nós fazemos. Segundo, uma vida de comunhão com a igreja local, né? Ou seja, participar da sua igreja local. Por quê? Por que participar da igreja local tem a ver com crescimento na vida saudável, tem a ver com as raízes de pecado? Porque você vai ver testemunhos de pessoas dizendo exatamente que venceram áreas de pecado que para você talvez não é tão importante. Então você vê lá alguém falando, nossa, eu amava o dinheiro, e aí você fala, mas como assim você amava o dinheiro? Aí a pessoa começa a contar a experiência dela, você fala, mas espera aí, eu faço a mesma coisa. Então a vida em comunhão, ela é fundamental para moldar a nossa ética, para moldar o nosso testemunho. Ver irmãos superar dificuldades é fundamental para superarmos também as nossas próprias dificuldades. E também uma vida devocional saudável, de leitura da palavra, de estudo da palavra, de aplicação da palavra, mas principalmente uma vida comum, uma vida em que você não vai simplesmente estudar a palavra, mas também aplicar a palavra. Então, a primeira coisa, arrependimento não está restrito a ações de pecado. Segundo, arrependimento envolve amar a lei de Deus. Eu quero ler um texto com vocês aqui, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo quando eu falo que arrependimento envolve amar a lei de Deus. Olha o versículo 33 do capítulo 9. Olha só o que eles falam na oração. Eles dizem assim, em tudo que nos aconteceu, fostes justo. Olha só, eles estavam, se você ler a oração, eles estavam aqui orando e dizendo, Deus, olha o que aconteceu com a gente. Eles vão descrevendo, desde a saída do Egito, até o período da entrega da lei, a rebeldia na entrega da lei, a rebeldia e a obstinação durante os reinos, depois as idolatrias durante o período dos profetas e tudo mais. Então eles vão descrevendo cada uma das coisas e aí por fim eles dizem, nós viemos para o exílio. E eles vão dizer, viemos para o exílio de maneira justa. Então eles estão exaltando a lei de Deus, dizendo o seguinte, Senhor, o Senhor tem razão, nós fizemos isso mesmo e mais, o que o Senhor fez foi justo, o que o Senhor fez foi santo, foi verdadeiro. Por quê? Muitas vezes o arrependimento, ele até existe, eu arrependo, eu reconheço que pequei, mas eu não consigo entender por que Deus fez o que fez. Ou eu não consigo admitir que Deus está correto em sua lei. E aí eu fico, nossa, mas que coisa pesada. Não adianta. Arrependimento envolve amar a lei de Deus. Não adianta obedecer a Deus. É preciso amar a lei de Deus. É preciso você e eu, e aí é um exercício mesmo intencional. Nós não vamos fazer isso naturalmente. Naturalmente, o nosso coração vai odiar a lei de Deus. Alguém certa vez me perguntou, pastor,
É possível alguém no inferno se arrepender? É possível. O problema é que quem leva o homem ao arrependimento não vai fazer isso lá no inferno, que é o próprio Deus. A ideia é, por vontade própria, não vamos nos arrepender. Somente Deus pode fazer isso conosco. Então, é uma ação intencional de buscar ao Senhor para amar a lei dele. Muitas vezes vamos ler a lei de Deus, vamos rejeitar a lei de Deus e aí vamos precisar pedir: Senhor, me ajuda a amar a sua lei, me ajuda a amar os seus mandamentos, todos eles. Então, não adianta apenas obedecer, é preciso amar a lei de Deus. Foi o que eu disse no ponto 1, que é a raiz. Não adianta você deixar o pecado e continuar abraçado afetivamente ao pecado. Em algum momento ele vai se manifestar novamente. Então é importante deixar as ações de pecado, matar as raízes de pecado e amar a lei de Deus, porque você vai substituir o amor pela carne e pela lei do mundo, pelo amor à lei de Deus. E em terceiro lugar, arrependimento implica decisão de deixar o pecado permanentemente. Então, se primeiro, arrependimento não está restrito a ações de pecado. Segundo, arrependimento envolve amar a lei de Deus. Terceiro, arrependimento implica a decisão de deixar o pecado permanentemente. Olha aqui o versículo 38 do capítulo 9. Na verdade, já está ali na transição entre o 9 e o 10. Olha o que diz. E esse aqui é legal. Em vista disto, estamos fazendo um acordo por escrito. Eles assinaram um pacto. Eles pactuaram. Eles afirmaram juntamente que iriam obedecer à lei de Deus. É interessante isso, né? A assinatura de um pacto mostrando exatamente uma comunidade pactual, uma comunidade que é aliançada em um pacto. É importante que toda comunidade cristã ela tenha pactos, porque esses pactos que vai manter aquele povo caminhando na mesma direção. Então, vários pactos nós fazemos juntos e esses pactos eles nos ajudam em momentos de decisões importantes. E aqui é legal que o povo assinou esse pacto. Olha, vamos obedecer a Deus a partir de agora. A ideia aqui é que uma vez que o pecado tenha sido identificado, ele deve ser imediatamente combatido. Ou seja, os inimigos de Deus devem ser os nossos inimigos também. Nesse caso, tem um ensino muito didático. Primeiro, não brinque com o pecado. Pecado, ele não deve ser subestimado em segundo lugar. Então, pecado, você não deve brincar com ele, você não deve subestimar ele. E terceiro, persevere em vencer o pecado. Ou seja, vença hoje, amanhã você vai ter que combater e vencer novamente, depois novamente e assim por diante. Lembrando sempre, pecado não é somente ações de pecado. Por trás de uma ação de pecado está uma atitude de pecado, está um amor, orgulho, arrogância, rebeldia, obstinação, idolatria. Então é importante você identificar isso e abandonar, trabalhar firmemente contra ele. Como você faz isso? Não brinque com o pecado, não subestime o pecado e persevere em vencer o pecado. Tá certo, meu povo? Acho que é isso, né? Qual é a moral da história aí, já pra gente ir resumindo e depois propor uma aplicação? Moral da história, eu acho que vai na direção da seguinte: o arrependimento é o primeiro passo em direção a uma vida espiritual saudável e um relacionamento intenso com Deus. Arrependimento é o primeiro passo aí para se cultivar essa vida espiritual saudável e esse relacionamento com Deus vívido e verdadeiro. E qual é o desafio do Léo? Cultive uma vida espiritual saudável. Falei sobre isso. Como manter o arrependimento ou como manter-se sempre arrependido e com o coração contrito? Mantenha uma vida espiritual saudável. Como que você faz isso? Oração, né? Sempre orando, sempre colocando diante de Deus, lembrando que oração não é um método, né? Mas é muito mais um meio de graça, e a gente vai falar disso aí um pouco mais à frente nos nossos devocionais. Contrição, ou seja, sempre o coração contrito, coração temente a Deus, e vigilância, sempre mantenha vigilância. Mas o último aqui é talvez
importante a gente rejeita às vezes. Tenha sempre alegria. Alegria pelo fato de que Deus revelou a vontade dele para você, alegria pelo fato de que Deus te salvou, de que Deus ofereceu perdão para você, de que Deus na cruz do Calvário ofereceu um caminho para você. Então, sempre alegre, porque o Senhor, aprove ao Senhor salvar os seus filhos, aprove ao Senhor buscar o seu povo, e nós somos parte do povo de Deus. Tá certo, meu povo? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder aí, para um instante, aquilo que você está fazendo, e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós queremos, nesse momento de oração, clamar ao Senhor pedindo que a Tua doce e preciosa mão esteja sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, por essa palavra nesta manhã. Reconhecemos que estamos distantes do ideal do Senhor e por isso precisamos da ajuda do Senhor. Reconhecemos, Pai, que às vezes brincamos com o pecado, subestimamos o pecado e por isso, Pai, é que precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor para nos alcançar, para nos resgatar e para nos salvar. Nós oramos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.